Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um episódio do Café com o Espiritismo. A mensagem que vamos analisar hoje está no livro Encontro Marcado, capítulo 6, intitulada Adivinhações. Nela, o benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, diz o seguinte: diante dos que usam cultura ou mediunidade para traçar prognósticos acerca do futuro, não é necessário dizer que nos cabe acompanhar-lhes as experiências com a melhor atenção. A ciência é neta da curiosidade e filha do estudo. A alquimia da Idade Média iniciou as realizações da química moderna. De certa maneira, os astrólogos do pretérito começaram a obra avançada dos astrônomos de hoje. O conhecimento nasce do esforço de quantos se dedicam a desentranhá-lo da obscuridade ou da ignorância. No entanto, do respeito aos irmãos de humanidade que se consagram ao mistério da adivinhação, não se infere que devemos aceitar-lhes cegamente as afirmativas. Especialmente no que se reporte a profecias inquietantes, é imperioso ouvi-los com reserva e discrição, porquanto estamos informados pela doutrina espírita de que não existe a predestinação para o mal. Renascemos na Terra, indubitavelmente com as nossas tendências inferiores e com os nossos débitos, às vezes escabrosos, por ressarcir. Mas isso não significa estejamos obrigados a reincidir em velhas ilusões ou reacomodar-nos com a força das trevas. O aluno regressa à escola na condição de repetente ou se encaminha para os exames de segunda época, a fim de se firmar na dignidade do ensino em que se comprometeu. Clarividentes que desenvolveram faculdades psíquicas fora do esclarecimento espírita evangélico podem recolher observações infelizes a nosso respeito, seja relacionando cenas de nosso passado culposo ou descrevendo quadros menos dignos, projetados mentalmente sobre nós pelas ideias enfermiças daqueles que se fizeram nossos inimigos em outras eras. E das palavras que articulam podem surgir sombrios vaticínios ou apontamentos desencorajadores, tendentes a enfraquecer-nos a coragem ou aniquilar-nos a esperança. Oponhamos, porém, a isso a certeza de que estamos reformando causas e efeitos diariamente em nosso caminho, na convicção de que a divina providência nos oferece, incessantemente através da reencarnação, oportunidades e possibilidades ao próprio reajuste perante as leis da vida, armando-nos de recursos e bênçãos, dentro e fora de nós. Conquanto estudando sempre os fenômenos que nos rodeiam, abstenhamos-nos de admitir o determinismo do erro, do desequilíbrio, da queda ou da criminalidade. Hoje é e será constantemente a ocasião ideal para transformarmos maldição em bênção e sombra em luz. Ergamo-nos cada manhã com a decisão de fazer o melhor ao nosso alcance e reconheçamos que o próprio sol se deixa contemplar nos céus de alvorecer em alvorecer, como a declarar-nos que o Criador Supremo é o Deus da justiça, mas também da misericórdia, da ordem e da renovação. A mensagem do benfeitor nos oferece diversos alertas e ensinamentos valiosos. O primeiro que gostaria de destacar é sobre os cuidados que devemos ter com o que Emmanuel chama de profecias inquietantes. Vez ou outra, observamos nas redes sociais mensagens supostamente proféticas que não fazem nenhum sentido e que o mínimo bom senso seria o suficiente para repudiá-las. Em tempos de pandemia, o alerta deve ser redobrado. Em março de 2020, circulou uma mensagem supostamente de um espírito falando do fim da pandemia em maio. Um amigo me perguntou o que eu achava. E eu disse que não acreditava naquilo e apontei as justificativas para tal. Ele me chamou de pessimista e disse que eu deveria ter esperança, como se o errado fosse eu
em não acreditar numa mensagem que ia contra o que apontavam todos os estudos científicos no momento. Precisamos lembrar sempre da recomendação de Erasto em O Livro dos Médiuns. É preferível repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira. Outro ponto importante da mensagem é que fica claro que não existe determinismo para o mal, ou seja, ninguém reencarna para matar, para errar ou para fracassar. Os erros e os fracassos ao longo da existência ocorrem porque não resistimos às tentações ou porque não sabemos o suficiente para acertar sempre. Não devemos deixar de nos esforçar por conta disso, mas não podemos nos culpar eternamente pelos erros que cometemos. Precisamos assumir as responsabilidades e seguir em frente com o aprendizado da experiência adquirida. O que pode ocorrer é o indivíduo reencarnar com maiores propensões para este ou aquele desvio de rota, mas o propósito é que ele resista e não ceda aos maus arrastamentos, que não são irresistíveis. E por fim, vale reforçar o ponto em que Emmanuel diz que estamos reformando causas e efeitos diariamente. Sim, meus amigos, estamos o tempo todo construindo nosso futuro, e para modificá-lo para melhor e atenuar as dores e sofrimentos do amanhã, precisamos amar mais. Como bem disse Pedro em sua epístola, o amor cobre a multidão de pecados. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.